Bom, pessoal, nós vamos iniciar agora as modificações da Lei 13.846 dentro da Lei 8.213. Vamos seguir a ordem de modificação dos artigos, uma ordem progressiva, a iniciar do artigo 15, inciso 1 da Lei 8.213. Esta modificação, ela não constava do texto em vigor na medida provisória 871. Foi inserção feita pelo Congresso Nacional durante a tramitação na Câmara dos Deputados. Vejam como ficou. Artigo 24 da Lei de Conversão. A Lei 8.213 passa a vigorar com as seguintes alterações. Iniciamos com o artigo 15, que é a questão do período de graça, que mantém a qualidade de segurado, sem limite de prazo, quem está em gozo em benefício, e aqui vem a novidade, exceto o auxílio acidente. O auxílio acidente, por uma falha do texto originário da Lei 8.213, conservava a qualidade de segurado. Esta é uma alteração que, embora seja restritiva de direitos, tem um fundamento técnico admitido pela doutrina previdenciarista. Isso porque o auxílio acidente é um benefício que tem natureza indenizatória. Ele se acumula junto com a remuneração. Diferentemente de um auxílio doença, por exemplo, que o segurado está afastado, não pode exercer atividade laboral remunerada por aquela incapacidade, o segurado em auxílio acidente ele tem sequela, mas tem capacidade funcional para o trabalho habitual e pode exercer qualquer tipo de atividade de acordo com a sua restrição. Não é um benefício que substitui o salário de contribuição, é um benefício indenizatório. Mas, por uma brecha normativa, ele não havia essa exclusão, de modo que na própria via administrativa, o INSS, dentro da IN 77/2015, garantia a manutenção da qualidade de segurado do segurado que percebia auxílio acidente. Vamos supor, o segurado está 10 anos desempregado, não recolhe como segurado obrigatório nem como segurado facultativo, mas está gozando de um auxílio acidente. Vem a óbito. A esposa dele ou qualquer outro dependente tem direito à pensão por morte? Tem, pela sistemática anterior à Lei de Conversão, a Lei 13.846. Todo segurado que só conservava a qualidade de segurado pelo auxílio acidente, o INSS, na via administrativa, habilitava o benefício de pensão por morte. Outra situação, o segurado sofria um acidente, ficava inválido, só tinha auxílio acidente. Há muitos anos não pagava a contribuição previdenciária. Recebia aposentadoria por invalidez? Recebia. Aí, nesse caso, é chamada conversão de auxílio acidente em aposentadoria por invalidez, porque os benefícios de auxílio acidente e aposentadoria, desde a Lei 9528 de 97, não mais são acumuláveis. E isso foi modificado. Então, desde 18 de junho de 2019, o auxílio acidente ele não mais conserva a qualidade de segurado. Isso é fato. O problema, e é a única dúvida que vem me amolando há um mês, é o único ponto que ainda não está claro na minha cabeça da Lei de Conversão da medida provisória. Todos os outros eu não tenho dúvida nenhuma. E eu resolvi compartilhar minha dúvida com vocês. Qual o regime intertemporal? Iniciar o período de graça do segurado em auxílio acidente no dia da publicação da Lei de Conversão, em 18/6/2019, ou aplicar a lei em vigor no momento do fato gerador do benefício. Imagine que o segurado em gozo de auxílio acidente morreu em 18/6/2019. O segurado está lá sem contribuir há mais de 10 anos, só tinha auxílio acidente. E ele morreu no dia da publicação da Lei de Conversão. Se ele tiver morrido até 17/6/2019, pacífico, tem pensão por morte. Mas ele morreu no primeiro dia da publicação da Lei de Conversão. Se você for aplicar à luz da pensão por morte, o tempus regit actum, a questão da qualidade de segurado, as regras de pensão por morte, tem que ser a lei do óbito. Aí você pega a lei do óbito, 18/6/2019, o auxílio acidente não mais conserva a qualidade de segurado. E ele já não pagava contribuição há 10 anos. Aí é pensão por morte negada por falta da qualidade de segurado no dia do óbito. Mas, como o auxílio acidente conservava a qualidade de segurado até 17/6/2019,
talvez seja razoável, ao invés de já ele perder a qualidade de segurado dia 18/6/2019, vigência da Lei 13.846, abrir o período de graça dele, com base nas regras do artigo 15 da Lei 8213. Se você faz um recorte intertemporal pela lei do óbito seca, nega a pensão. Mas se você considera que o auxílio acidente conservava a qualidade de segurado e houve uma revogação, talvez fosse razoável, por questões de segurança jurídica e também por aspectos intertemporais, iniciar o período de graça dele de 12, 24, 36 meses, ou 6 meses se for um facultativo, a partir de 18/6/2019, e aí haveria a concessão de pensão por morte. Essas duas linhas de raciocínio, eu não tenho uma resposta, é a única dúvida que eu tenho ainda. Nem o INSS sabe, isso vai ser avaliado internamente com algum parecer. E, de fato, é um ponto que eu estou há um mês, praticamente todo dia, pensando nisso, e ainda não fixei uma posição a seguir nos livros e nas aulas. Todos os demais pontos eu não tenho nenhuma dúvida em relação à respectiva lei de conversão, porque eu já a vinha acompanhando. Isso vai ser relevante nos primeiros 3 anos, pelo menos. Depois não, perde a relevância, porque aí já vai ter passado alguns anos, então mesmo que aplicando até a opção 1, aí já vai ter perdido a qualidade de segurado. Isso aqui repercute principalmente na pensão por morte, porque o auxílio acidente mantinha a qualidade de segurado para aquele que já não recolhia há bastante tempo. Ok? Então vou deixar aqui essas duas opções, nem eu sei qual é a certa. Acho que mais uns 2 meses pensando eu vou chegar a alguma conclusão, até para colocar nos meus livros futuros. E o certo é que o auxílio acidente não mais conserva a qualidade de segurado. A dúvida é como aplicar isso de modo seguro e justo no aspecto intertemporal. Agora, quando o fato gerador é até 17/6/2019, o segurado só mantinha a qualidade de segurado por causa do auxílio acidente. Ficou inválido 17/6, aí pacífico. Aí foi a véspera da nova lei, vai ter aposentadoria por invalidez. Ou então ele morreu 17/6, pacífico. Aí vai ter pensão por morte. A controvérsia são os fatos geradores a partir da vigência da lei de conversão, a partir de 18/6/2019. Ok? Bom, nós tivemos uma modificação no artigo 16, na MP, que foi bastante endurecida na lei de conversão. O artigo 16 trata dos dependentes dos segurados no âmbito do regime geral de previdência social. E a MP 871 introduziu um 5º parágrafo no artigo 16, exigindo o início de prova material para a comprovação da união estável e da dependência econômica, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, à exceção do fortuito e da força maior. Vejam, o INSS, com base nas regras do Decreto 3.048 de 99, o Decreto 3.048, o Regulamento da Previdência Social, já exigia 3 documentos para a prova da união estável. Se tivesse 1 ou 2, tinha que complementar sua documentação pela oitiva de testemunhas na via administrativa, chamada justificação administrativa, com oitiva de 3 a 6 testemunhas. Mas a jurisprudência remansosa, vide súmula 63 da TNU, jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, decretava com razão a ilegalidade do Decreto 3.048, pois o livre convencimento motivado ele só pode ser excepcionado para tarifação de prova se houver lei stricto sensu prevendo. E essa modificação foi feita na Lei 8213 pela MP 871. Então essa jurisprudência acabou ficando ultrapassada desde 18/1/2019. Por quê? Porque agora a lei prevê o início de prova material para demonstração de união estável e de dependência econômica, para aqueles dependentes que precisam provar dependência econômica. Os ex-cônjuges, companheiros e companheiros, os equiparados a filho, os classe 2 pais e os classe 3 irmãos são aqueles dependentes que precisam provar dependência econômica. Aqueles que têm dependência presumida, como o filho menor de 21 anos emancipado, a esposa, o marido, o companheiro que convive atualmente, continua a presunção normativa, não vai nem investigar nada. Então hoje nós temos uma tarifação de prova, tornando defasada a jurisprudência do STJ, da TNU, como a súmula 63 TNU, que dizia que podia provar a união estável apenas pela prova testemunhal. Esta tarifação de prova eu achei muito razoável inserir,
principalmente na união estável. Ela foi mantida pelo Congresso Nacional na Lei 13.846, no entanto, ela foi muito endurecida. Eu achei, inclusive, que endureceu em excesso, é a minha opinião, enquanto professor e autor de direito previdenciário. Porque o Congresso Nacional modificou o parágrafo 5º do artigo 16 da Lei 8.213 e ainda introduziu o 6º e o 7º parágrafo do artigo 16 da Lei 8.213, exigindo que essa prova material ela seja produzida nos últimos 24 meses antes do fato gerador do benefício. Só para introduzir, que a gente vai analisar com detalhes o texto normativo, se o segurado, nós estamos gravando essa aula em 24 de junho, São João aqui na Bahia, todo mundo aí na farra, e a gente está aqui com muita vontade trabalhando, né? Eu curti minha festinha aqui na Praia do Forte com a família. Mas se o segurado morre hoje, aí deixa uma companheira. Para fazer a prova da união estável, não pode ser mais por testemunhas, tem que ter prova material, pelo menos uma. E essa prova material tem que ser produzida nos últimos 2 anos antes da morte. O cidadão morre hoje, no São João, que dia para morrer? 24 de junho de 2019, a prova material tem que ser produzida entre hoje e 2 anos antes, ou seja, pelo menos de 24 de junho de 2017 a 24 de junho de 2019. Eu acho que uma prova material antes do óbito dá segurança jurídica. Imagine ter uma prova material de 5 anos atrás, não vai servir? Me parece que o texto normativo, ao criar esse aspecto temporal dos 24 meses da data da produção da prova material antes do fato gerador da pensão por morte ou do auxílio reclusão, eu achei que foi um rigor excessivo. Vamos ver como é que ficou o texto normativo do artigo 16. Repito, o parágrafo 5º do 16, introduzido pela MP 871, foi mudado pela Lei de Conversão, a Lei 13.846, e foi inserido o 6º e o 7º parágrafo. As modificações estão em amarelo aqui, ó. As modificações da Lei de Conversão. Artigo 16, parágrafo 5º da Lei 8.213. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea aos fatos, produzida em período não superior a 24 meses antes da data do óbito ou do recolhimento à prisão. Ou seja, se o segurado morreu ou foi preso hoje, em 24 de junho de 2019, a prova documental, um documento pelo menos, tem que ser produzido entre 24 de junho de 2017 e 24 de junho de 2019. Não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto motivo de força maior fato fortuito, conforme regulamento, e ainda não tem essa regulamentação do que é o caso fortuita força maior, que excepcionalmente afastarão a exigência do início de prova material. Podemos até tomar como empréstimo o fortuita força maior do 143 do regulamento da Previdência Social, que afasta a tarifação de prova do início de prova material para comprovar o tempo de contribuição, que é aquele incêndio, inundação, desmoronamento, que elimina esse documento com um boletim de ocorrência policial do Corpo de Bombeiros produzido na respectiva época. Então foi mantida a tarifação de prova, mas foi criado um aspecto temporal. Eu particularmente achei que houve um endurecimento excessivo ao aspecto temporal. Imagine que o segurado morreu hoje e teve um filho com a suposta companheira. E o menino nasceu 5 anos atrás, 5 anos antes do óbito. A certidão de nascimento desse menino não pode ser utilizada se você for aplicar na literalidade essa questão dos 24 meses, porque o menino nasceu há 5 anos atrás e não nos últimos 2 anos. E nessa batida foram inseridos mais 2 parágrafos. Parágrafo 6º do artigo 16 da Lei 8.213, na hipótese da linha C do inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 77 desta lei, a par da exigência do parágrafo 5º desse artigo, deverá ser apresentado ainda início de prova material que comprova união estável por pelo menos 2 anos antes do óbito do segurado. Vejam,
Aqui é um consectário das novas regras de pensão por morte para cônjuges, companheiros e companheiras, inauguradas pela MP 664, que foi convertida na Lei 13.135. Aquela pensão por morte temporária e permanente, chamada vitalícia, para cônjuges, companheiros e companheiras. E foram criados aqueles dois requisitos: 2 anos de casamento, união estável e 18 contribuições. Como regra geral, se faltar um desses requisitos, a pensão paga para o cônjuge, companheiro e companheira por apenas 4 parcelas mensais. Daí que, para comprovar aquele período mínimo, aquele período mínimo de união estável de 2 anos, para que a pensão dure mais do que 4 parcelas mensais, vai aplicar esse dispositivo. Tem que ser apresentado ainda início de prova material que comprove a união estável por pelo menos 2 anos antes do óbito do segurado. É um consectário deste parágrafo 5º, ok? E o parágrafo 7º, que também é inovação da Lei 13.846, será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime de homicídio cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados absolutamente incapazes ou inimputáveis. Já tínhamos desde 2015 uma hipótese nas regras de pensão por morte: quem matava dolosamente o segurado com coisa julgada cancelava a pensão. Aqui é um pouco mais ampliativo. Se alguém mata o segurado ou tenta matá-lo, é excluído da condição de dependente. Imagine que a mulher tenta matar o marido, não consegue, ela é condenada por tentativa de homicídio, ela nunca mais vai receber a pensão por morte dele, mesmo que ele a perdoe e voltem a morar juntos. Tem casos no Brasil de marido com mulher, mulher com marido que esfaqueia e volta a viver mora o que só. É bem louco, mas existe. Ou seja, essa tentativa de homicídio mas nunca restabelecerá a condição de dependente de segurado. Mas se o marido perdoou a mulher perdoou o marido, por que a legislação seria tão dura? É isso que também eu não entendo. É um dispositivo que, tecnicamente, a meu ver, entra em questões da família que o direito previdenciário não deveria entrar. Se a mulher esfaqueou o marido por ciúmes e depois eles se reataram e estão lá vivendo há anos, se ele morrer, ela não vai receber mais a pensão por morte dele. E aqui temos um problema técnico gravíssimo. Ressalvados os absolutamente incapazes, que são menores de 16 anos, e os inimputáveis. Ora, menor de 18 anos ou menor de 16 anos, que é o absolutamente incapaz, não comete crime, porque não tem imputabilidade penal. E os inimputáveis, que são os menores de 18 anos e as pessoas sem discernimento mental nenhum, também não cometem crime. Se eles não cometem crime, jamais poderão ser condenados criminalmente com sentença transitada em julgado. O menor de 18 anos, ele comete ato infracional do ECA, jamais um crime. E o inimputável também não comete crime, porque ele não tem discernimento para exprimir a vontade. Daí essa ressalva é louca. Essa ressalva não precisaria existir, porque o absolutamente incapaz é inimputável para fins penais, e o próprio inimputável, o menor de 18 anos, e as pessoas sem discernimento mental, para ter vontade livre e consciente para autodeterminar a sua conduta, como se fala no direito penal, gosto da penal de vez em quando. Essas pessoas não cometem crime, então essa ressalva aqui vocês podem ignorar. Vejam que situação. Bom, e a questão intertemporal? Em relação à questão do início de prova material para a demonstração da união estável e da dependência econômica, não se trata de uma regra de direito material, é uma regra de prova. Daí que, por ser regra de prova, tem aplicação imediata a todos os processos em curso. Nada muda no processo administrativo previdenciário, pois o decreto já previa a questão dos 3 documentos, se tivesse 1 ou 2, fazia justificação administrativa. Então o INSS sempre exigiu início de prova material para a prova da união estável e para a dependência econômica daqueles dependentes que não têm presunção normativa de dependência econômica, a exemplo dos pais e dos irmãos. Isso aqui vai refletir mais no processo judicial, porque o judiciário afasta o regulamento, ou afastava o regulamento, por ilegalidade, porque não tinha previsão em lei do início de prova material. E aplica a todos os processos em curso,
eu acho que tem que ter uma ressalva que o juiz tem que intimar a parte para juntar a documentação, porque a legislação mudou ao longo do processo, mas como é uma regra de prova, tem aplicação imediata a todos os processos pendentes. Já essa inovação do parágrafo 7º, que é uma hipótese de perda da qualidade de dependente, a meu ver, só se aplica para os fatos geradores a partir de 18/6/2019. Ou seja, vejam como o direito previdenciário é complexo. Ele tem que estudar cada vez mais. Se a mulher tentou matar o marido e não conseguiu matá-lo, foi condenada pelo Tribunal do Júri por tentativa de homicídio. E ela fez isso em 17 de junho de 2019. Depois eles reataram, e lá na frente ele morreu. Ela vai receber a pensão dele? Vai. Porque essa nova regra só iniciou vigência em 18/6/2019. E esta regra do parágrafo 7º, mesmo muito mal escrita, diga-se de passagem, ela é uma regra de direito material, hipótese de perda da qualidade de dependente. E por ser uma regra de direito material, ela só se aplica para fatos geradores a partir da sua vigência, em 18/6/2019, qual seja morte a partir desta data e prisões a partir desta data. Prisão não vai se aplicar porque essa regra é incompatível com o auxílio-reclusão, porque no auxílio-reclusão o segurado não foi preso, ele foi preso, ele não morreu. Então esse parágrafo 7º acaba não sendo compatível com o respectivo auxílio-reclusão. Mas vejam, esse dispositivo, a gente está doutrinando aqui agora, viu? As coisas aparecem na cabeça, não estranhe não. Esse dispositivo, na situação de morte do segurado, não se aplica ao auxílio-reclusão. Mas na situação de tentativa de óbito, sim. Esse dispositivo parcialmente se adapta ao auxílio-reclusão. Eu nem tinha percebido isso, percebi agora. Se a mulher tenta matar o marido, é condenada e depois o marido vai preso, ela não recebe o auxílio-reclusão dele. Então, na tentativa de homicídio, esse dispositivo se aplica ao auxílio-reclusão. No homicídio consumado, não, porque o cidadão ele foi preso e não morreu. Então, esse dispositivo, parcialmente, na tentativa de homicídio, tem aplicação ao auxílio-reclusão, sim. Na situação da mulher que tenta matar o marido segurado, não consegue, ela é condenada por homicídio tentado, depois ele vai para a cadeia e aí ela não vai receber o auxílio-reclusão dele, desde que ele vá para a cadeia a partir de 18/6/2019. Se ele foi para a cadeia até 17/6/2019, como não existia essa regra, ela vai receber o auxílio-reclusão dele, observados os demais requisitos de habilitação e concessão do benefício do auxílio-reclusão. Bom, o artigo 17, parágrafo 7º, inserido pela MP 871, foi mantido integralmente pela Lei de Conversão. É o parágrafo 7º do artigo 17 da Lei 8.213, não será admitida a inscrição pós-mortem de segurado contribuinte individual e de facultativo. Isso aqui é positivação do STJ, da TNU e da própria posição do INSS. Só tem um detalhe. Esse contribuinte individual aqui é o autônomo. Não é o que trabalha para a PJ. O contribuinte individual autônomo ele só se filia quando ele paga a primeira contribuição. Facultativo também. Já o CI que trabalhava PJ, desde abril de 2003, tem filiação automática, pois desde abril de 2003, a responsabilidade tributária em recolher as suas contribuições previdenciárias passou para a empresa tomadora do serviço. Então, o cidadão é autônomo, não recolhia, ou se recolhia, perdeu a qualidade de segurado e morre. A mulher vai chorando no INSS, tentando pagar após a morte. Isso não tem nenhum tipo de validade. Isso aqui é tese repetiva da STJ. Então, é uma novidade que não é novidade. É só para constar formalmente do texto legal, algo que se já aplicava. Vide o RESP repetitivo, 11.10.565. É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para obtenção de aposentadoria antes da data do seu falecimento, mas não se admite para o preenchimento dos requisitos legais o recolhimento pós-morte de contribuições previdenciárias. Ok?
Então, a novidade que já era aplicada só constou do texto legal. Bom, tivemos a inserção, isso não foi a MP, foi a Lei 13.846, da possibilidade de requerer o benefício previdenciário no cartório de registro de pessoas naturais. O cartório não vai julgar nada, ele vai funcionar como posto. Certamente o processo administrativo é gratuito para o segurado e para os dependentes. Certamente vai ter um valor que o INSS deve pagar quando isso for regulamentado. E aí o segurado vai no cartório de registro de pessoas naturais para dar entrada no processo de aposentadoria, por exemplo. E aí o cartório vai receber e vai mandar para o INSS no processo eletrônico. É como se fosse um posto de coleta de requerimentos e documentação. Essa inovação foi inserida aqui no parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 8.213. Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão ser solicitados pelos interessados aos oficiais de registro civil das pessoas naturais, que encaminharão eletronicamente requerimento e a documentação comprobatória de seu direito para deliberação e análise do INSS nos termos do regulamento. Quando eu postei isso aqui no Instagram, deu uma confusão, eu não vejo nada demais, é só um posto de coleta. Futuramente isso deve ser estendido, por exemplo, se fala em estender para os Correios. Já tem instituições de aposentados que fazem isso. O próprio advogado, no convênio com a OAB, faz isso. A diferença é que o advogado, ele abre o processo e ele acompanha na condição de representante do segurado ou do seu dependente. Eu não vejo problema nenhum em abrir essa possibilidade para o titular do cartório de registro de pessoas naturais. Principalmente em localidades mais distantes, com pouca informação, isso pode se afigurar como importante. Fechamos a aula, vimos os artigos 15, 16, 17 e 18 da Lei 8.213, das modificações da Lei 13.846. Um abraço para vocês e até o próximo encontro.